Caros alunos, caras alunas, iniciamos agora, no âmbito do curso de Economia Brasileira, a apresentação do sexto vídeo sobre o Plano Real, baseado no texto de Cláudio Gontijo, Plano Real, uma propedêutica crítica. Vamos falar hoje, de início, sobre o efeito tequila, ou seja, a crise do México que estourou no dia 20 de dezembro de 1994. Bem, como no plano cruzado, também a balança comercial e conta corrente do Brasil deteriorou-se rapidamente, ou deterioraram-se rapidamente. Por quê? Porque nós tivemos uma aceleração do crescimento econômico, mas o processo de abertura comercial, que tem sido esquecido literalmente pela literatura sobre o Plano Real, e além disso tivemos uma valorização cambial. Você já tinha uma certa valorização cambial quando começou o Plano Real. E aí você, como nós vimos anteriormente, julgou a taxa de câmbio para baixo, para poder trabalhar com câmbio flexível. A taxa de câmbio, o teto máximo ficou R$ 1 por dólar, mas na verdade você julgou ela para baixo e ela flutuou numa banda abaixo, bem abaixo desse valor. Bem, e você teve uma inflação residual após o início do Plano Real. Então, isso é que causou uma expressiva valorização cambial. O que vai levar ao aumento das importações. Por outro lado, o próprio crescimento do consumo, que explodiu não ao nível, não no ritmo do Plano Cruzado, mas também cresceu muito depois da entrada de circulação do real. Mas a valorização cambial, nós já falamos, já fizemos referência a ela, mas também o governo colocou um compulsório de 15% sobre as operações de antecipação de contrato de câmbio, ACCs. O que, na verdade, que significa isso? Significa que, como a taxa de juros era muito elevada, havia interesse dos produtores brasileiros de exportar, mesmo que seus produtos não dessem lucro na exportação. Ou seja, quer dizer, por exemplo, se a taxa de câmbio está sobrevalorizada, uma série de produtos se tornam gravosos. Quer dizer, se você exportar, você tem prejuízo. Você não cobre todos os seus custos, incluindo nesses custos o lucro médio, o custo capital. Então, o que você... Mas você pode mesmo assim exportar, por quê? Porque você sabe que se você fizer uma operação de antecipação de contrato de câmbio, você recebe o seu real, o seu valor da exportação, muito antes de você receber realmente pagamentos das exportações. Então, o que você faz? Porque quando você exporta, você não recebe imediatamente o dinheiro, leva tempo, leva alguns meses. Depende aí do contrato que você tem com o importador americano, com o importador do resto do mundo. Ora, o que acontece? Você pegava esse dinheiro e colocava no mercado financeiro. Vamos lembrar que na transição da URV para o real, quando começa a circulação do real, a taxa real de juros, a taxa real, tudo é real, taxa real que é a taxa de juros descontada da inflação era de 60% ao ano. Então era isso, enorme, Então, vamos dizer aí que fosse uns 3,5%, 4% ao mês. Então, se você antecipasse por 3 meses, você tinha um ganho de 10%, tá certo? Então isso tudo levou à queda das exportações. E aqui dá para ver, nesse quadro, na primeira figura direita, o resultado da balança comercial e da conta corrente. A balança comercial, observe as exportações, que estão em azul. Elas vão crescer normalmente no início do trimestre do ano, sempre tem uma queda,
Mas então elas crescem inicialmente, né? Vamos dizer assim, né? Crescem, mas depois o que acontece? Né? Isso aqui é importante. Elas caem, né? Elas vão cair. Isso aqui até o terceiro semestre elas vão cair, mas a partir do quarto trimestre você tem uma queda das exportações brasileiras, correto? Bem, pelos efeitos dos fatores, como efeitos dos fatores já indicados. Ora, por outro lado, né, você tem um extraordinário aumento das importações. Inicialmente elas crescem um pouco, né? Mas o que é, quer dizer, do segundo para o terceiro trimestre, você já tem, mas não é exatamente, né? Quer dizer, o que interessa mesmo, depois da entrada de circulação, ela dá um pulo aqui, ó. Depois, com a nova moeda do Brasil, as importações dão um pulo, né? Vamos lembrar que, inclusive, vai acontecer, né, no final, no último trimestre de 1994, uma zeragem de tarifas de importação, na crença errônea de que isso tem algum efeito no controle da inflação. Né? Bom, então, como resultado, né, observem que aqui a direita tem um comportamento da conta corrente que está em rosa. Observem que, e aqui, essa reta aqui corresponde a um nível zero, tá certo? A um nível zero, essa aqui, ó. Vou colocar em outra cor, vou colocar em preto, pronto. Certo? Aí é o zero, né? Ora, conta corrente, como se vê, né, ela vem de um superávit, né, que em termos do PIB está em volta de 1% do PIB, depois ela chega aqui no final do ano. Né, isso é um feito sazonal também. Há uma zeragem, ela aumenta e depois ela desaba a partir do real. Né? Isso é o resultado, primeiro, né, do déficit na balança comercial. Observe que o amarelo aqui é o déficit na balança comercial. Tá certo? Não, déficit em conta corrente. Né? Aqui é em porcentagem do PIB. Em amarelo em conta corrente. Mas isso é o resultado da deterioração da balança comercial e do aumento dos pagamentos dos fatores para o resto do mundo, da renda dos fatores para o resto do mundo. Né? Bem, então, e o que acontece? Mas não tem problema, por quê? Devido à entrada de capitais, que leva, né? Observe o comportamento das reservas internacionais. Né? Aqui, né, nós temos julho, altas taxas, aqui é o lançamento do real, entrar em circulação de moeda, do real. Notem que já antes você tem um movimento de expansão da oferta na entrada de capitais. Por quê? Por causa da taxa de juros e da confiança no Brasil. Certo? Bem, mas apesar então da balança comercial e da balança de transações correntes, né, ter se tornado negativa, né? Ter se tornado negativa a partir do quarto trimestre de 1991, o que acontece? Aliás, inicialmente, né, você, quer dizer, as reservas internacionais se mantêm, mas elas se mantêm até mais ou menos, né? Quer dizer, apesar de você já notar aqui um movimento de queda, ele é pequeno, ele é muito reduzido, quer dizer, você continua com acima de 40 bilhões de dólares, né? A partir de outubro, você tem uma queda, mas não é uma queda expressiva, né? Das reservas internacionais, elas continuam muito elevadas, né? Você pegar o período como um todo, né? Em novembro, elas estão maiores do que em julho, quando começou o Plano Real, né? E um nível confortável de reservas, certo? Opa. Mas aí estoura a crise do México em dezembro de
1994. É bom dizer o seguinte, né? O México, né? Bom, foi o que, né? Foi o resultado de equilíbrios em conta corrente, que foram potencializados pela abertura comercial e pela valorização do dólar. Isso é receita e pelo crescimento econômico, né? Vamos colocar aqui, não foi tão grande assim, mas crescimento. Então, quer dizer, o que você tem, né? Vamos colocar crescimento. Vamos colocar crescimento. Bom, então é isso, né? Quer dizer, a conjugação desses fatores levou, né, a crescentes de equilíbrio em conta corrente. Essa foi a maldição, uma das maldições lançadas sobre os países em desenvolvimento pelo Consenso de Washington. Todo mundo abriu sua economia. Aí o resultado está aí. Foi uma quebradeira geral no mundo. Começou no México, e o México era apontado como modelo. Por exemplo, o Gerson de Oliveira, tinha uma série de economistas, né, brasileiros que apresentavam, e também ao nível, principalmente ao nível internacional, tá certo? Internacional. Ora, só que, quer dizer, quem disse que abertura comercial é bom para o desenvolvimento? Não é bom nem para o desenvolvimento, né? Todos os países praticamente que se industrializaram, inclusive a Inglaterra, né? A Inglaterra só vai aderir ao livre comércio quando a primeira revolução industrial está completa, que terminou em 1830, né? Mas por volta de 1830. Ela já era, né, a principal, ela já se transformaram na oficina do mundo, mais do que hoje a China o é. Tá certo? Assim, a indústria chinesa hoje, né, a última vez que eu vi os dados, eu acho que é em 2016, a indústria dela representava 240%, 230%, mais um pouco. 2,5 vezes, vamos dizer assim, da indústria norte-americana. Né? Os Estados Unidos já perdeu já perdeu a corrida com a China desde 2014. Então, quer dizer, a Inglaterra, que tinha uma indústria, né, o único país do mundo, você tinha outros países industrializados, você tinha, além da Inglaterra, você vai ter, em menor grau, né, a França, os Países Baixos e a Bélgica. Essas eram as regiões, os países industrializados de 1830. Bem, como a Inglaterra, então, ao se industrializar, né, os seus produtos passam a ser os produtos mais baratos do mundo. Inicialmente era o caso, né, do ferro e dos produtos têxteis. Né? Os produtos têxteis ingleses, né, vão destruir a produção, por exemplo, da Índia, que era o grande produtor de tecidos, né, em meados do século XVIII. Em 1860, quando começa a Revolução Industrial, né, o grande produtor mundial, né, onde se importava, né, tem até tecidos que você, cujo nome vem da sua origem, né, caxemirra. O que é a caxemirra? É um tecido que vem, né, originalmente da Índia. Né? Mas com a grande indústria mecanizada, né, o que vai acontecer? Né? Os tecidos ingleses passam a ser melhores e mais baratos que qualquer tecido do mundo. E aí, se você abrir sua economia, né, como é o caso da Índia, a Índia se tornou uma colônia, então ela passa a importar os produtos britânicos. E aí leva o que? Ao fim da indústria de tecidos da Índia, não só a indústria de tecidos, e as outras coisas vão seguir, a indústria do ferro, né, vai seguir o mesmo caminho. Então você tem uma desindustrialização de quem tem tarifas baixas. Né? Esse é o chamado polarização da economia provocada pela Revolução Industrial. Então, você passa a subdesenvolver
o resto do mundo, né? E a Inglaterra, né, é que vai ser beneficiária desse processo. Isso é o resultado do livre comércio, correto? Por que os países latino-americanos, por que o Brasil, né, chega em 1980 com 4,3% da produção do PIB mundial? Por causa da proteção aduaneira, né? Que foi decisiva, né? Por exemplo, na industrialização dos Estados Unidos. A industrialização do Japão se deu sem proteção aduaneira por força de um tratado, né, imposto ao Japão pelos Estados Unidos, né, sob ameaça de canhões que chegaram a ter bombardear uma cidade japonesa, né, de papel, imagina. Né. Então, mas a partir de 1895, né, o Japão vai usar, o Japão vai compensar, né, o livre comércio, as baixas tarifas, com subsídios às empresas japonesas, não? Informação, né? Que eram estatais, a grande maioria eram estatais, que as estatais foram os responsáveis pela industrialização do Japão, né? No Brasil também, né? E agora se privatiza, se acaba com o desenvolvimento, acaba com o crescimento econômico, né? Foi o que aconteceu no Brasil, se abriu e privatizou. Mas então, quer dizer, não? O que os países em desenvolvimento fizeram a partir de meados da década de 80 ou na década de 90, né? Quando, por causa da destruição da União Soviética, do comunismo de Estado por Yeltsin, né? Pelo golpe de Yeltsin, né? O que acontece, né? Você tem um descrédito em relação, né? Você acha que a União Soviética caiu, esse mito, né? Essa mentira até hoje prevalece. A União Soviética não caiu, né? Não era um regime decadente, antes pelo contrário, né? Os problemas dela começam em 1985 com a perestroika, né? do Gorbachev, né? Mas isso é outra história. Então é o seguinte, né? De qualquer maneira, os países foram se abrindo, né? E o México antes do Brasil, né? Né? E ele tinha um processo de alta inflação a inflação vai ser domada a partir do chamado Pacto de Solidariedade Econômica, que de solidariedade não teve nada, né? Que foi lançado em dezembro de 1987, no qual ele ancorou, né? Ele prefixou a desvalorização cambial. E a inflação caiu, né? E ele combinou, mas ele também abriu sua economia e adotou, enfim, o modelo neoliberal. O que vai acontecer? Bem, isso é que vai levar, né, a abertura comercial, né, no contexto de valorização do dólar, que é o único instrumento que você tem para debelar a alta inflação, né, o resto é bobagem, o resto não funciona, né? Mas ele também cresceu, não como o Brasil, de um plano real, mas também cresceu. Então o resultado foi que a crise veio. E a crise veio para todo mundo, né? No primeiro foi o México. Agora, o México é apresentado como modelo, né? Todo mundo achava que o modelo mexicano tinha que ser seguido, né? E como, né? A essa época eu já tinha entendido que não existe, que a teoria das vantagens comparativas é um erro formal, né? Não é difícil demonstrar. E no caso de Ricardo, né, aquele exemplo que se dá na escola, né, de vantagens comparativas, que o próprio Ricardo tem no livro do Ricardo, se você colocar em dinheiro, porque ali, na verdade, você supõe uma economia baseada no escambo, mas se você botar em dinheiro, você vê que está tudo errado, né? Que no caso, no exemplo de Ricardo, né, os produtos são mais caros em Portugal, na Inglaterra, do que em Portugal, né? Mas aí há o acordo de livre comércio e Portugal exporta produto, né, que tem de menor preço relativo para Inglaterra, né? E vice-versa, e também em Portugal, né? Exporta os produtos que são mais baratos relativamente. Só que se você botar em dinheiro, né, tudo vai ser comprado
em Portugal, onde os produtos são mais baratos, né? Então isso é um erro da teoria, mas não vamos discutir isso aqui, certo? Bom, então, né? Só que todo mundo estava falando, né? Eu lembro que eu trabalhava era diretor da Fundação João Pinheiro, e o secretário de Planejamento, né, me chamou uma vez para escutar uma palestra do Gessner, né, que era exatamente sobre o modelo mexicano. E eu fui lá e fiquei quieto, né? Eu não vou ser bobo de contrariar, fazer o secretário de Planejamento ficar numa situação constrangedora, né? Mas eu já tinha elaborado um paper, que foi um texto de discussão que está disponível aí, se vocês quiserem, né, sobre o México, estabilização, né? E nesse texto, né, as entrelinhas, o que eu falava? Né, que como no caso do Chile, o Chile tinha aberto a sua economia depois do golpe de Pinochet em setembro de 1973. E ele quebrou em 1981, né, uma grande crise internacional. A crise externa, antes da crise internacional, da moratória mexicana, que foi em agosto de 1992, foi um ano depois, né? 1982, um ano depois. Então, da crise cambial do México, provocada exatamente pela abertura comercial, né? É o grande modelo chileno, né? Do nosso ministro da Fazenda aí, né? Então, bom, sabedor de que vantagens comparativas não funcionam, né? É um erro teórico, né? O que funciona são vantagens absolutas, né? Eu sabia que esses países, que o México ia quebrar. E fiz esse texto, né? E aí, para que ele fosse publicado, é claro que eu não ia falar, olha, o México vai quebrar, porque aí ninguém aceita, né? Ainda mais, né? Todo mundo dizendo que o México era um modelo, mas ali eu mostrava que o crescimento mexicano era desequilibrado. Quer dizer, o que você está falando? Que vai dar ruim, como se diz hoje, né? E esse texto, inclusive, ele ficou pronto mais ou menos em março de 1994, né? E ele saiu, que aí vai para revisão, não sei o que, ele foi publicado pelo CDPLAR, né? Em julho ou junho de 1994, né? Perdi alguns meses aí nessa brincadeira. E eu apresentei, né, num seminário no CDPLAR. E teve um professor, meu colega, que riu quando eu fiz as minhas previsões, né? Porque aí eu podia falar, né, livremente, né? Não estou constrangido pelas restrições que você tem que considerar na hora de escrever um paper, né, para mandar para uma revista. E ele riu, tá certo? Claro que riu, Se os grandes PhDs do mundo, se os chus da economia estavam falando, né? Economia mundial, os grandes, aí no Brasil também, alguns, né? Estavam falando que o México era um modelo, etc., e vinha um bocó lá da Faculdade de Ciência Econômica de Minas Gerais falar que o negócio estava com furo, ele tinha que rir mesmo, né? Bem, só que melhor quem ri por último, né? Bom, então, quando veio a crise mexicana, foi como assim uma tempestade, né, num dia de céu azul. De repente você está assim, o sol está brilhando lá, não tem nuvem, aí que aquela tempestade, né? Que isso? De onde veio essa água? Foi o que aconteceu, né? Surpreendeu não vou falar todos, porque eu não fiquei surpreso, né? Quase todos, né? Quase todos, né? E isso vai provocar um pânico internacional, né? Vai levar a um processo de fuga de capitais dos mercados emergentes, inclusive do Brasil. E aí vai levar à queda das reservas internacionais, que é esse movimento aqui, né? Tá certo? Ok? Bom, e aí, né? O que acontece? O governo inicialmente falou que não tem problema. Nós temos, o próprio Gustavo Franco dizia que nós estávamos protegidos, certo? Que não tinha problema, né? Que com o nível de reserva que nós tínhamos,
nós estávamos tranquilos. Aí a tranquilidade veio aí, né? Ficou claro aí, tá certo? Ou seja, o que aconteceu? Bom, em março de 94, a situação começa a deteriorar, né? Em março de 19, observe esse gráfico aqui, né? O que nós temos? Nós temos uma queda enorme da conta corrente, tá certo? Vamos colocar isso aí, esse amarelo aí, vamos só mudar essa cor aí. Então, o que acontece? Né? Como nós vemos, né, aqui em amarelo, né, você tem, no final, né, do último trimestre de 94, depois do primeiro 95, né, o segundo 95, que você tem déficits expressivos, né, da balança de transações correntes. Né? Tá certo? Da ordem de 5 bilhões de dólares de transações correntes. Mas, além disso, você teve, além dessa perda de reserva, você tem que somar a saída de capitais, né? Devido ao pânico. Né? E aqui está em rosa novamente o saldo em conta corrente, né? Que vai chegar, você vai sair, né? Mais ou menos 0,5% positivo para 2,5% do PIB já no segundo trimestre de 1995. Quer dizer, uma mudança de 3% do PIB em em 6 meses, 8 meses. Bom, e aí essa situação vai levar um novo ataque especulativo contra o real. Nessa época, né, na primeira semana de 1995. Eu, como já falei em vídeo anterior, nesse período, né, eu tinha uma coluna diária, né, escrevia no Diário do Comércio, sobre o acompanhamento do plano. E um diretor lá do Diário do Comércio saiu para tirar férias em fevereiro, final de fevereiro, não lembro que dia. Né? E aí ele chegou, acho que o dia 6 ou antes, né, dia 5, e aí ele falou, e aí, como é que vai? Tudo bem? E o plano, como é que está? Eu falei, olha, nós estamos na iminência se o governo não fizer nada, o real vai acabar. Mas, como? Que isso? Que tá... Aí eu expliquei para ele, é claro que o governo reagiu, tá certo? Reagiu como? Primeiro, levou a desvalorização do real de 6% em março, o que, na verdade, agravou a situação. Por quê? Porque o mercado esperava uma desvalorização maior, tá certo? Mas vamos falar com calma, né? Cada coisa por sua vez. Né? Então, a desvalorização do real foi 6% em março, foi a primeira desvalorização, né? Muito pouco, né? E a adoção do regime de bandas cambiais, né, que seria de 0,88 até 0,93 reais por dólar. Né? O Banco Central ia, através das suas intervenções, né, comprando ou vendendo dólar, ia fazer com que a taxa de câmbio brasileira ficasse nessa banda. Né? Bom, mas houve elevação da taxa de Selic de 28% para 34% ao ano. Isso é a taxa. Mais a redução dos prazos dos consórcios. Aí são medidas para reduzir as importações. Certo? Quer dizer, reduzir o consumo. Como você reduz as importações? Reduzindo o consumo. Né? E aqui, como você vai reduzir os consumos? Se você redução do prazo dos consórcios, que tinha sido reduzido para 12 meses, agora ele vai para 6. Então você tem que comprar um bem durável de consumo, um automóvel, com 6 meses no consórcio, aí você vai comprar 6 meses. Mais limitações da operação de factoring e a suspensão das operações de leasing para automóveis. Porque o que acontece? É para burlar, né, o controle do Banco Central sobre os créditos de leasing, o crédito direto do consumidor para comprar automóvel. O que você fazia? Você vendia automóvel, né? Vende até hoje, né? Através de uma operação de leasing, que não é leasing.
Você compra um automóvel hoje em, sei lá, 80 meses, né? O que você faz? Você, na verdade, não está comprando ele a prazo, você está comprando ele a prazo, né? Mas, na verdade, você assina um contrato de leasing, ele está sendo arrendado para você. Só que quando termina o leasing, né, você, eles não pegam o carro fica com você. É assim que funciona. Né? Quer dizer, você suspendeu operações de leasing, então você não compra mais automóvel. Aumenta o IPI sobre os carros populares de 0,1, era fictício, para 8%. Mas em 30 de março, elevação do imposto de importações de automóveis, eletrodomésticos e outros bens duráveis de 32% para 70%. Quer dizer, você colocou barreiras a. Você aumentou as tarifas de importação, está correto. Por que você fez isso, inclusive? Porque em março o governo sabia que só as importações de automóvel do Brasil quebravam o país. Só as importações de automóvel. A estimativa é que você iria importar nesse ano 10 bilhões de dólares de automóveis, por só automóveis. E aí você deu uma troletada na importação de automóveis. Né? O resultado é que aconteceu? As importações, né, observem que elas, a partir de março, elas vêm, quer dizer, aqui qual que é a tendência? A tendência era crescer. A partir de março, elas mais ou menos flutuam, né, mas num patamar, em torno de um patamar. Você conseguiu estabilizar as importações de automóvel. Foi esse o resultado da medida do governo, né? Ok? E as exportações têm um aumento, né? Modesto, mas tem, né? Tá certo? Mas, na verdade, você passa 1995 com uma balança comercial mais ou menos equilibrada, né? Ela que estava apresentando déficit crescente vai se equilibrar, correto? Bom, e o déficit em conta corrente, ele fica mais também, né? Passados 3 primeiros, a partir do terceiro trimestre, né, de 1995, né, você está com ele, ela tem, mas é pequena. Né? Dá para cobrir os déficits com a entrada de capitais, que vai ser extremamente importante. Aí você vai ter que manter altas taxas de juros, né, que vai deprimir o crescimento econômico. Né? É o que nós... Bem, mas aí o que acontece? Né? Acontece é que você tem o resgate do México, né, no dia... bom, quer dizer, logo em seguida, né, a queda. Como vai ser esse resgate? Né? Os Estados Unidos o governo americano vai montar um pacote de quase 50 bilhões de resgate do México, dos quais 20 bilhões viriam do fundo do governo norte-americano de defesa do dólar. Olha que interessante, né? 17,8 bilhões do FMI e 10 bilhões do BIS, quer dizer, o FMI está sob controle americano, estava e está até hoje, né? Não totalmente, mas quem manda no pedaço ainda é os Estados Unidos. Então você arranjou 38 bilhões, né? E convenceu o pessoal do BIS, né? Banco de Compensação Internacionais, né? Para te dar 10 bilhões para socorrer o México. Né? Na verdade, você não ia socorrer o México, você ia socorrer os banqueiros americanos, os bancos americanos que quebrariam se o México continuasse moratório e não pagasse, né? Entrasse em default. Default é quando você deixa de pagar tudo. Né? Moratório é quando você deixa de pagar, suspende os pagamentos dos juros. Né? Então, esse resgate, né, vai levar ao retorno da confiança dos investidores. E aí, quer dizer, os investidores que tinham entrado em pânico acalmam e aí progressivamente vai haver o retorno do afluxo de capital estrangeiro para o Brasil. Na verdade, foi isso aí que salvou o Brasil, não foi tantas medidas que ele tomou, né, que o governo brasileiro tomou. Né. Que vai voltar por quê? Porque a taxa de juros da Selic, que é a taxa baixa, a taxa que o governo vendia seus títulos públicos, né, era de ter 34% acima
da inflação. Quer dizer, você não tem mais aquela taxa de 60% que prevaleceu na transição da moeda velha para o real, né? Mas você continua tendo uma taxa de juros extraordinária, estratosférica, né? Bom, e isso vai levar à recuperação das reservas. As taxas de juros estão aqui, né? E são as taxas nominais, né? E são aqui, ó. Elas, se nós pegarmos aqui 34%, né? Mais ou menos aqui. Está um pouco, talvez aqui não. É 34. Em torno disso aí, ó. O patamar da taxa, né? Da taxa de juros dos títulos públicos, correto? E se você tiver, né, e no caso dos títulos, digamos, do crédito, da taxa de juros de mercado, né, vamos dizer, crédito ao desconto de duplicata, né, a taxa de juros é bem maior, correto? Que é esse nível aí. Bom, então você, quer dizer, você jogou os juros para cima e deu uma porretada nas importações, certo? Resolveu o problema, né? O problema ficou gerenciável, correto? Mas isso tudo vai ter efeitos ruins sobre a economia brasileira, né? Quer dizer, observe o que acontece. O que acontece é que você tem, né, a economia brasileira entra numa recessão. Correto? A partir desse... Quer dizer, você em março fez isso tudo, correto? Elevou a taxa de juros principalmente, né? Porque outras medidas foram favoráveis ao crescimento brasileiro, né? O controle das importações sempre se quiser que o país cresça, reduz as importações, certo? Reduz as importações. Então, a partir, né? Quer dizer, você tem uma recessão no segundo trimestre, correto? E depois você sai dela, como a taxa de juros está muito elevada, uma lenta recuperação a partir do terceiro trimestre, né? Que vai levar, por sua vez, a queda da receita tributária, ou queda do crescimento da receita tributária, melhor dizer assim, né? Vai levar à redução do superávit primário. Então aqui está, né, superávit primário. Observe que o superávit primário vai cair, tá certo? Já a partir do primeiro trimestre, né? Mas ele vai continuar caindo, né? 1995, correto? Só que a carga de juros, né, em termos de porcentagem, que já era enorme, vai subir e continuar, ficar na estratosfera. Qual que é a consequência disso tudo? Só pode ser, não é, o retorno do déficit operacional. E aí você vai dizer que isso é uma coisa triste, mas cômica ao mesmo tempo. Né? Os economistas conservadores, inclusive não tão conservadores assim, né, vão culpar o fato de que você não fez um ajuste fiscal sério. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, você fez. Nós mostramos que o Plano Real já começou numa situação de superávit das contas públicas. Aquela ideia de que você tem que resolver o problema do déficit público, não resolver um problema que não existia. Por que você vai falar isso? Porque tinha alta inflação e você dogmaticamente acreditava, né? Os economistas são muito dogmáticos, né? Teoria neoclássica é o caso, são dogmas falsos, né? Dogmas... Bem, eu não vou falar sobre isso aqui. Então, você tem inflação porque tem déficit público, pelo amor de Deus, né? É isso o raciocínio, né? É esse o raciocínio. Bem, e aí nós terminamos esse vídeo, né?
E vamos no próximo tratar das reformas liberais e o crescimento desequilibrado, né? Que vai desembocar na nova crise, né? Na crise asiática. Mas isso fica para o próximo vídeo. Então nós agradecemos a atenção de todos, esperando contar com todos, né, no próximo vídeo.